Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sei que eu sou péssimo em cantar, não pode ficar tranquilo, não saia do vídeo, tá? Não vou cantar. Mas vamos comentar 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Pega a sua Bíblia. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, eu seria como bronze ressoante ou como um símbolo que retine. Ean tais glossais ton anthropon ialokai ton angelon agape demietion ganaigona chalcochechon e kimbalo lazon. Talvez você não entenda o grego do Novo Testamento em 1 Coríntios capítulo 13 especificamente, mas você precisa rapidamente compreender qual o significado da palavra língua dos anjos, usada pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios capítulo 13, versículo 1. Muitos crentes pentecostais fazem uma confusão tremenda com esse termo, dizendo que essa famosa língua dos anjos é uma possível sílaba desconexa, glossolalia, falada no meio pentecostal. Seria mesmo essa expressão adequada para esse assunto? Fica até o final desse vídeo, porque nós vamos decifrar aqui agora o que significa a palavra língua dos anjos. Em primeiro lugar, é válido ressaltar que nem mesmo os anjos, quando estiveram aqui entre os homens, estiveram aqui na terra, eles falaram línguas como Shedecanta, Labashurian, Decantas Nébias, como é dito por aí. Isso tem que ficar muito bem claro na sua mente antes de entrarmos no assunto, porque daqui a pouco isso vai fazer todo sentido. Alguns pontos são dignos de destaque antes de entrarmos no assunto. O primeiro ponto é que Paulo faz o uso de hipérboles em todo o capítulo 13 de 1 aos Coríntios. E o que é uma hipérbole? Hipérbole é uma figura de linguagem usada para exageros e chegando a beirar até o absurdo. Por exemplo, o mundo inteiro foi ao culto hoje, ou todo mundo foi ao culto hoje. Eu não estou dizendo que todo mundo foi ao culto, mas eu estou dizendo que todo mundo que participa do culto foi ao culto. Ou seja, eu faço uma figura de exagero para exemplificar algo que eu quero dizer. Portanto, quando Paulo usa a expressão ainda que eu falasse a língua dos anjos, aí no texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, ele está usando um exagero para dizer que o amor está acima de todos os tipos de dons ou de todas as coisas. Isso fica muito mais claro quando você continua a leitura do capítulo 13 inteiro. Veja outras hipérboles. Ainda que eu fale toda a ciência, ou saiba toda a ciência, como ele diz, é impossível alguém saber toda a ciência, um ser humano mortal. Ainda que eu saiba todos os mistérios, é impossível alguém saber todos os mistérios, algum ser humano mortal. Somente Deus. Ou seja, há muitas figuras de linguagem. O método alegórico figurativo ele é prejudicial demais quando não se entende primeiro, em primeiro plano, a literalidade textual. Essa é uma das primeiras regras da hermenêutica reformada, ou seja, do método de interpretação bíblico e reformado. Quando você ler um texto, você precisa ir primeiro para o método literal da passagem. Se o texto pedir para ser interpretado de forma alegórica e figurativa, nós vamos interpretar alegórico e figurativo. Mas primeiro nós vamos usar como critério o método literal. Apocalipse, por exemplo, não tem como você interpretar de forma literal. Impossível besta saindo do mar, impossível animais com 10 chifres, diademas. Não, é tudo de forma figurativa e alegórica. Todavia, quando se faz o uso de hipérboles, quando você entende figuras de linguagem, quando você lê um texto e percebe que o próprio texto está nos forçando a interpretar de forma literal, nós vamos para a literalidade textual. Resumo da ópera, queridos, língua dos anjos não existem. Paulo faz um exagero, uma hipérbole, é um exagero de Paulo para dizer que o amor está acima de todas as coisas. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no meu canal para você que está assistindo em outras plataformas. Um grande abraço.